Olá, amigos. Olá, amigas do Economia e Desenvolvimento. Estamos iniciando o programa dessa semana. Já estamos chegando praticamente no final do mês 8 de 2021. E graças a Deus as coisas começam a se reassentar novamente. A economia está aí dando sinais de uma boa recuperação. O emprego está se recuperando também. Enfim, as coisas começam a se tornar mais tranquilas, mais normais. E a gente tem uma certa distensão, né, nas relações sociais, o que é importante e importantíssimo para todos nós. Bom, o Economia e Desenvolvimento tem uma característica de começar falando sobre um assunto extremamente importante para todos nós, que é a questão da contabilidade, que diz respeito à nossa vida, à nossa própria vida e à vida das nossas empresas. Eu sempre digo que atrás de um CNPJ, atrás de um PJ, tem o privado, tem as pessoas, né? O PF, a pessoa física. Então, uma empresa, ela não vive, ela só tem alma, só tem corpo e espírito, quando tem atrás dela e sempre tem uma pessoa. E, portanto, é importante coisas que dizem respeito não só à empresa, mas também a cada um de nós. E por isso nós vamos, neste espaço, falar sobre contabilidade, no espaço Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, Salésio D'Agostinho, como é que está, meu amigo? Muito bem. Sempre para cima e para frente, isso, tocando a vida. Isso, que é importante. As coisas estão ficando melhores agora, né, Salésio? Está mais tranquilo e tal, a coisa. Bom, Salésio, eu tenho a certeza de que tu vais concordar comigo, evidentemente, que a repercussão aqui do teu espaço é muito grande, não só aqui no estado, em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. E na última vez que tu estivesse aqui, tu falaste sobre a questão da serviços contábeis, empresa que não é de contabilidade, essas coisas todas, e parece que deu uma repercussão bastante grande. Sim, sim. E eu gostaria, inclusive, de fazer um comentário a respeito do programa passado, tá? Porque eu disse naquela ocasião que trabalhos de contabilidade, trabalhos contábeis, são todos aqueles que envolvem o patrimônio, ok? Então é isso. Só porque nem todos os trabalhos contábeis são trabalhos de contador. Contador envolve muitas outras atividades além do trabalho que envolve o patrimônio. Ou seja, o contador desenvolve todas as atividades que a lei estabelece. Entende? Se a lei estabelece que é função do contador entregar declaração de imposto de renda, logo, imposto de renda passa a ser função do contador. E para você ser contador, você tem que estar registrado no Conselho de Contabilidade. Porque se você não está registrado no Conselho de Contabilidade, você não é contador, você é um bacharel em ciências contábeis ou você é um técnico em contabilidade. Então, para ser contador, tem que estar registrado, ok? Então, atividades contábeis é uma coisa. Atividades do contador é outra coisa. Então, esse esclarecimento é importante que se faça, tá? Eu posso ter, para que eu tenha um escritório contábil, eu tenho que trabalhar com patrimônio. Agora, um contador pode trabalhar em outras atividades que não envolvem somente patrimônio. Feito? Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui do Roberto Moraes, de Cuiabá, no Mato Grosso, que diz o seguinte: o Decreto-Lei 1598, de 77, estabelece que o custo real de produção para a finalidade de incorporar os produtos ao estoque só pode ser adotado pelo contribuinte que mantiver contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil. E aqui o Roberto Moraes pergunta: o senhor pode nos explicar como se faz essa integração? Roberto, disciplina de custo. Lá, quando você estudou, né, ciências contábeis, você certamente teve essa disciplina, que é a disciplina de custo. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que integrar é incluir, é inserir, né, é integrar. Então, você integra o sistema de custo na contabilidade geral. Então, hoje você sabe que a contabilidade ela trabalha com 4 grupos: ativo, passivo, despesa e receita. O que é que você tem que fazer? Criar um grupo que se chama custo de produção. Este grupo de custo de produção é um grupo transitório. Enquanto o produto não for vendido, é um grupo que compõe um ativo. Né? Compõe um ativo onde você apura o custo do produto pronto e o custo do produto em elaboração. No momento em que você vende este produto, este grupo passa a ser custo dos produtos vendidos, né? um grupo de transição. Então, neste grupo, você vai inserir todas as contas
que forma os custos diretos. Então, você sabe que custo direto é aquele custo, né? Custo você sabe que é o gasto necessário para te produzir o bem, ok? Então, tudo que tu gasta para produzir o bem, então você tem que escriturar neste grupo, ok? Evidentemente, se tu não integrar, se tu não tens este grupo de custo de produção, você vai classificar essas contas em algum outro lugar, porque todo ato de gestão tem que ser processado, não é isso? Então, você não pode deixar de processar. Você tem que processar tudo aquilo, só porque você tem que processar certo, no grupo correto. E é por isso que se diz, contabilidade de custos tem que ser integrado, tem que ser inserido no todo. Então, você abre as contas dos custos direto e você sabe que custo direto, você sabe que pertence diretamente ao produto. Depois vocês têm as contas de custo indireto, é aquelas contas que carecem de apropriação. Você tem que saber, você tem que ter critérios de apropriar aquele gasto, o que é custo e o que é despesa. Veja só, você lá na sua fábrica tem uma única conta de luz. Só porque esta conta de luz, esta energia elétrica consumida, parte é para a indústria e parte é para a administração. Então você tem que separar. Então, você pode abrir um grupo que chama-se gastos comuns. Então, você lança o total neste grupo, gastos comuns, que é o 100% do consumo de energia, e depois faz o rateio através de critérios, onde você vai estudar e vai deixar registrado para depois apresentar para a Receita Federal, o que é custo do produto e o que é a administração. Então, você transfere isso. Então, é isso. Então, o que é integrar? É inserir. O que é inserir? É estar presente, é fazer parte do todo. Então, é isso. Então, toda contabilidade industrial, toda contabilidade que produz alguma coisa, tem que estar integrado este grupo de custo de produção. Se não for integrado, o que é que vai acontecer? Quando você vai transferir para o estoque os produtos prontos e os produtos em elaboração, você vai arbitrar o valor. Ou seja, veja só, e isso pode gerar uma manipulação de resultados, dependendo da quantidade de estoque que você tem dos produtos que você produziu. Veja só, se você não integrou a sua contabilidade de custo, o seu centro de custo na contabilidade geral, o produto pronto, tu tens que avaliá-los arbitrariamente em 70% do maior preço de venda. Veja só, se você gasta para produzir um produto R$30 e vende esse produto por 100, para efeito de estoque, pelo fato de não ter a integração do custo à contabilidade geral, você tem que avaliar em 70% do maior preço de venda, ou seja, você vai avaliar por R$70, ok? E dos produtos em elaboração, 56% do maior preço de venda. E isso sem considerar o ICMS. O ICMS tem que estar embutido no preço. Então, isso pode gerar manipulação. E você que está fazendo uma análise financeira das empresas, você observa nas notas explicativas qual foi o critério adotado para avaliar o estoque. Porque se lá nas notas explicativas for dito que o estoque foi avaliado através da lei 1598, né, e arbitrando pelo maior preço de venda, esse resultado pode ser manipulado, esse resultado pode ser distorcido, porque hoje tu pode gerar um lucro porque o estoque aumenta, mas amanhã, quando tu venderes esse estoque, tu não vais ter mais lucro, porque a tua margem de lucro vai cair pelo arbitramento e aí vai ter prejuízo. Então tenha muito cuidado, tá bem? Então, entendido? Integrar é inserir, é estar contido na contabilidade geral o centro de custo de produção, e esse centro de custo de produção é que vai apurar o custo do produto que tu estás vendendo e o custo do produto que tu estás produzindo. Esse é o trabalho do contador e é um trabalho importantíssimo, fundamental para as empresas terem uma saúde financeira boa, né? E com saúde financeira boa, ela prosperar. Não tenha dúvida. Dinheiro é a base, é o coração de tudo. É verdade. Salésio, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, diz a ciência que nós, os humanos, usamos apenas 2% de nossa mente. Isso mesmo,
Só 2%. Os mais evoluídos, o dobro disso, se tanto, imaginem só. Por isso somos escravos de tantas armadilhas jogadas em nossas vidas e que nos trazem doenças, decepções, tristezas e tragédias pessoais. Daí se explica o medo que uma informação tóxica contamina nossas vidas, como vem ocorrendo desde o início da pandemia. O medo de pegar o vírus nos tornou incivilizados, desconfiados um do outro e fragilizados mentais, coisas que só atraem o que mais tememos. Tristes dias em que os meios de comunicação, ao invés de usar o seu poder para esclarecer e dar ânimo e esperanças, nos impõem o maior dos males mentais. O medo de tudo, o medo de viver, simplesmente. Pense nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Diariamente eu recebo diversas dúvidas sobre recolocação profissional através das minhas redes sociais. Hoje eu vou te contar a resposta de duas das dúvidas mais recorrentes. Primeira dúvida: como um processo de orientação pode me ajudar na recolocação profissional? Com a ajuda de um profissional sério, bem preparado, o processo de recolocação fica mais estruturado e os resultados eles acontecem de uma forma mais rápida, através de técnicas, exercícios práticos e também da experiência do profissional que estiver te orientando. Esse orientador ele vai conseguir te ajudar a organizar as tuas ideias, desenvolver autoconhecimento, colocar ações em prática. Você vai conseguir também estabelecer rotinas, prioridades, entender o mercado de trabalho, desenvolver uma rotina produtiva e elaborar um currículo estratégico. Você vai conseguir estruturar as suas buscas e candidaturas. Sem a ajuda, sem orientação, muitos profissionais em busca de recolocação ficam perdidos, dando tiro para tudo quanto é lado. E sem resultados. O que acaba acontecendo é que você fica frustrado, desmotivado. Isso afeta diretamente a sua performance e a sua autoconfiança. O ciclo segue se repetindo. É claro que o profissional precisa ser comprometido e disposto a investir energia e resultados. E esse profissional de quem eu falo é você. Você precisa ser positivo, você precisa ter autonomia, você precisa ter atitude. Não existe atalho para isso, é entrega para poder conquistar. Segunda dúvida: o que responder quando o recrutador pergunta o motivo pelo qual eu quero trabalhar naquela empresa? Dentro do processo de recolocação, será necessário que você realize pesquisas e faça muitas reflexões. Você precisa trabalhar o seu autoconhecimento, entender os seus motivadores de carreira. Você precisa saber qual é o ambiente ideal, aquele que te motiva, que te desafia, e também ter claro quais são os seus objetivos. Sabendo dessas informações ao seu respeito, você poderá estruturar uma resposta estudando a empresa e levando em conta ali o que daquela empresa, o que do DNA daquela empresa está alinhado ao teu perfil. Não tem resposta certa para essa pergunta. A resposta depende de cada um. Para alguns, poderá ser a oportunidade de crescimento oferecida pela empresa. Para outros, a cultura organizacional, o posicionamento da empresa. Não se preocupe nunca em decorar respostas. Esteja disposto a entender mais sobre você. Aí, as respostas virão de uma forma fácil e intuitiva. Não esqueça de pesquisar sobre a empresa, tá? Eu criei um curso para quem busca uma nova oportunidade de trabalho. Esse curso ele é baseado no método Evolua-se de Desenvolvimento Profissional, um método idealizado por mim. Ele tem 4 pilares principais: o autoconhecimento, o protagonismo, o planejamento e a ação. As aulas são gravadas, você pode assistir quando e onde quiser.
O lançamento desse curso está acontecendo no mês de agosto. Se você quiser ter mais informações, me acompanha nas redes sociais. O meu Instagram é @luisaevolua-se. Um grande abraço, até a próxima. Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, nós vamos desenvolver aqui um assunto que é trazido pela Russell Bedford, uma empresa que está aí conosco, uma parceira, sempre trazendo um assunto importante para a área empresarial. Eu sempre digo, né, que a empresa que quer progredir, prosperar, uma empresa que quer ter sucesso, ter prosperidade, ela precisa ter a estrutura dela bem montada. Isso é assessoria, é contabilidade, é área financeira, é tudo. Quer dizer, é tudo que a Russell Bedford oferece para as empresas. Tanto é verdade que todas as empresas que estão com a Russell Bedford são empresas de sucesso e cada vez mais alcançam sucesso no país. Bom, está aqui hoje o Rafael Sonazzi. Estava conversando com o Rafael aqui antes, né? E o Rafael é de Vacaria. Aí fiquei me lembrando, viu, Rafael, que Vacaria me lembra muito o rodeio, claro, de Vacaria, né? Que é fantástico, né? Tu te criaste lá em Vacaria e vieste para cá? Sim, faz 10 anos que eu moro 10 anos em Porto Alegre. Isso. Que beleza. Então, o Rafael é de Vacaria. Vacaria, além do rodeio de Vacaria, me lembrou muito bem, e com lembranças maravilhosas, do Simval Duarte Guazelli. Simval Guazelli, governador do Rio Grande do Sul, que assumiu em 74, um grande governador, uma criatura espetacular, Simval Duarte Guazelli, que aliás tu estava dizendo que tem até uma estrada lá, né? Tem uma estrada, exato. No nome do Simval Guazelli, com toda a justiça, que o Simval Guazelli foi realmente um governador que via os interesses do Rio Grande do Sul acima dos interesses partidários. Ele foi um governador que foi indicado pela ditadura militar, mas se tivesse sido eleito, ele seria eleito porque tinha escopo para isso, tinha formação para isso, e ele realmente era um gaúcho que muito nos orgulha e muito fez pelo Rio Grande do Sul. Mas, Rafael, então parabéns por ser de Vacaria, ser conterrâneo de Simval Guazelli, né, Tchê? E eu sei que tu tem um assunto aqui que é importante. Nós temos aí já, a Vitória esteve aqui a semana passada e ela nos falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso aí está criando uma série de questões das empresas, né, Rafael? Isso. Até o meu tema aqui não é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela é um tema correlacionado. Dentro da nossa missão da Russell, a gente sempre busca formas de auxiliar as empresas. Com certeza. Então, nós estamos sempre ligados no que está acontecendo num contexto do Brasil, né? Até porque essa questão, vocês são especializados na arte, né, dessas coisas, e isso é fundamental. Tem empresários que o cara é dono do capital, tá, mas ele não tem essa destreza e esse conhecimento que vocês emprestam para a empresa, né? Isso aí. Isso. E daí, quando surgiu a Lei de Proteção de Dados, nós nos preparamos, claro, nós nos qualificamos, hoje nós prestamos serviços nessa área, né? Mas nós somos um pouco além, porque a gente sabe, a Lei de Proteção de Dados está aí, é irreversível, nós precisamos dela. Uma lei que veio para ficar, né? Isso. E além de vir para ficar, nós precisamos dela, até por uma questão mundial do Brasil, né? Mas como as empresas precisam se adaptar, existe um custo em cima disso. Com certeza. Daí nós internamente estávamos pensando, como é que a gente pode ajudar mais as empresas, né? Porque tendo um custo não previsto, né? Então a gente começou a pesquisar. Começou, quando é que começou a vigorar? Ela começou agora em setembro. Ela já começou ano passado, mas as punições... Agora. Isso. Não, as punições já estão vigorando. Isso. Então, deu esse tempo todo para elas se adaptarem, as empresas se adaptarem. Ainda tem bastante empresas se adaptando, mas elas fiquem ligadas. As punições já estão valendo, e são punições altas, né? Claro. Daí, o que nós pensamos? A gente precisa arrumar um plus para ajudar essas empresas, simplesmente para bater no custo de implantação, porque além tu tem todo o quesito de implantar as políticas da LGPD, depois tu tem a manutenção, porque tu tem que ter o DPO, dependendo da empresa, precisa de sistemas, né? Então, nós ligados nisso, nós temos uma tese que envolve direito tributário, né? Mas que abate bastante esse custo. O que é essa tese? Tá? A tese é a possibilidade de utilizar o gasto da LGPD e abater no que a empresa recolhe como PIS/COFINS. Né? Isso só para entender melhor a tese, vou ter que voltar um pouquinho, só rapidamente explicar a PIS/COFINS, uma dinâmica, bem rapidinho. Assim, ó. A PIS/COFINS tu tem duas formas, basicamente tu tem dois regimes. Tu tem um regime cumulativo e um não cumulativo. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos falar do regime não cumulativo, que é o que entra, é o não cumulativo, isso. O não cumulativo, mais ou menos, acho que o pessoal deve conhecer do ICMS, que tu vai se acreditando nas etapas. Ao ICMS. Isso, tu vai se acreditando nas etapas passadas para bater na etapa futura.
A PiscoFins tem uma pequena diferença que ela tem as rúbricas que ela vai... As rúbricas que você pode abater já estão previstas em lei. Tá? E uma dessas rúbricas que a lei expressamente prevê é o insumo. O que tu gasta como insumo na empresa, tu pode abater no que tu vai gastar na PiscoFins. Né? Daí o que vem? Só que insumo é uma palavra bem genérica, né? Daí o STJ, decidindo o que era insumo para a casa de PiscoFins, ele entendeu que insumo para isso é duas coisas. Ou é algum bem ou serviço que tu usa para produzir, ou uma obrigação decorrente de lei. Tá? Essa obrigação decorrente de lei, para exemplificar, é assim, uma EPI que a empresa gasta, né, aqueles equipamentos de proteção individual, né? Sim. Tudo que essa empresa gasta, ela pode abater nessa PiscoFins. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o STJ definiu que se o gasto que a empresa tem decorre da lei, tu pode abater. O que é a LGPD? A LGPD é um gasto abatido que vem da lei, né? E com punições muito graves para a empresa que não tem. Então, e é um case já julgado pelo STJ em recurso repetitivo. Claro que não é de LGPD, porque é um case de 2 anos atrás, ela ainda não existia, mas ele é bem fundamentado nisso. Então, o que a gente propõe para a empresa? Né? Que é a empresa que se qualifica nisso. Ela pega todo o gasto que ela tem com o LGPD, tá? E apresenta um mandado de segurança no tribunal, sem pedir liminar, sem pedir nada, pedindo esse abatimento completo da LGPD, do custo da LGPD. Tá? Baseado nesse case absolutamente similar, né? A empresa vai poder abater integralmente todo o custo que ela teve. Isso é uma grande vantagem para a empresa, porque mesmo por lei ela tem que se adaptar, ela tem que estar inserida nesse contexto, que é uma lei, tem punições bastante rigorosas por isso, como a Vitória esclareceu isso aqui, e ao mesmo tempo ela vai ter essa vantagem, né, de poder descontar isso. Né? Então, a gente sabe que o direito tributário e as teses tributárias, elas vão terminar no STF. É uma coisa de jeito. Porque é o caminho constitucional, né? Então, e a gente sabe que sempre que as pessoas têm um certo receio dependendo de como da apresentação. Mas isso é uma tese robusta. Claro. Tá? Já está sendo implementada em várias empresas, já ganharam, inclusive, mas, claro, como é uma coisa muito recente, a gente está falando ainda de vitórias em primeiro grau. Né? Então, ainda falta o julgamento em segundo grau, o julgamento em Brasília. Né? Mas é uma tese bem robusta, bem assentada em jurisprudência, para não dizer... Já vai criando jurisprudência, né? Isso. E são cases muito similares. Imagina, se eu posso abater... Se eu tenho uma coisa decorrente da lei e eu já abato, o LGPD também é decorrente da lei. A similaridade é muito, muito grande. Mas dentro desse risco que as pessoas podem pensar, por que a gente está dizendo um mandado de segurança? O mandado de segurança, nisso, o risco é muito baixo. O que a empresa vai gastar? A empresa vai gastar só as custas processuais ali naquele momento. Tá? Porque não tem, se caso tu perca a ação, tu não tem honorários advocatícios nem nada. Tá? Então, não é e as custas para mandado de segurança são custas muito reduzidas. Então, o nível de benefício que a empresa tem em entrar com uma ação desse tipo daí é muito grande. Por mais que eventualmente demore o julgamento do definitivo, tu não perde impostos. E normalmente demora, né? Infelizmente esse é demora. O problema, né? Mas qual é o recado? Porque tem muitas empresas, naturalmente, que estão... tem muitas empresas que vendo o programa e tal, nas redes sociais, enfim. E, naturalmente, tem muitos que até nem estavam muito ligados nessa coisa. E quando começa essa questão toda da punição, é que o cara aí vai sentir o drama, né? Então, aí o cara começa a pensar nisso aí. Qual é o recado que tu daria? Qual é o alerta, o esclarecimento que tu daria assim, para essas pessoas que ainda não conseguiram, digamos assim, ser tocadas, no sentido de que ela tem que fazer isso, senão a punição vem? Eu diria, não deixe chegar essa punição. Não precisa acontecer. Não deixa chegar lá. Não deixe chegar lá. Existem muitas formas de tu se precaver antes. Tudo é prevenção, né? Tudo é prevenção. Tu não precisa sentir no bolso, não precisa prender na forma mais dolorida, né? Dá para ir com antecipar. Tá? E eu diria que corra atrás, porque isso, inclusive, é um diferencial gigante do mercado, né? Sabe que a Lei de Proteção de Dados, ela prevê responsabilidade solidária. Se a minha empresa está relacionada com a tua, né? E tu está tudo ok com a LGPD e eu não, e vaza dado da minha empresa, pode ser responsabilidade junto comigo. E hoje essa questão... Eu sempre digo o seguinte aqui, ó, eu sou de um tempo anterior, lá atrás, né?
dá para ver, né? Que muitos empresários, eles evitavam fazer certas coisas e tal, encobriam outras operações e tal, não dava nada, porque não havia forma de checar essas coisas. Hoje, não dá para brigar com o leão, que o leão foi enfurecido, né? Sim. Enfurecido, que está cada vez mais afiado, né? Ele tem mais informações, né? Então não adianta o cara querer ludibriar. Tem que jogar a regra dentro da regra do jogo. Exato. Esses supercomputadores da Receita, hoje em dia, pegam tudo. E isso, a Russell Bedford faz isso através de técnicos como o Rafael, né? E aqueles que desfilam aqui da Russell e tal, exatamente para o bem das empresas, para o bem da economia. Porque quanto mais empresas nós tivermos fazendo as coisas certas, elas vão ter, em primeiro lugar, ela não vai ter concorrência desleal entre elas, porque quando tu tem uma vantagem desleal em termos de menos custos e tal, está fazendo uma concorrência desleal para a concorrência de modo geral, para o mercado. Então é importante estar sempre dentro da linha, porque como diz o Rafael, quer dizer, hoje as informações estão muito democratizadas, o acesso à informação é muito grande e você não tenta bobear ninguém, não tenta esconder as coisas, porque não dá, né, Rafael? Correto. Obrigado pela tua presença aqui, um abraço ao pessoal da Eu Russell. que agradeço, muito obrigado. Esse espaço aqui maravilhoso é que você tem sempre uma informação importante, né? Fundamental para o desenvolvimento da sua vida, da sua família, da sua carreira e, sobretudo, para a prosperidade geral da nação e da sua empresa. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Essa semana eu quero falar sobre até onde pode crescer uma empresa. Pois bem, uma empresa ela está limitada ao desenvolvimento do seu empreendedor. O que quer dizer isso, né? Que ela vai crescer até a capacidade de visão da pessoa que está à frente do negócio. Poxa, e como é que nós podemos fazer então para expandir o negócio? Bom, nós temos que focar e a partir disso nos desenvolver. E quanto mais nós estivermos desenvolvidos, o que seria se desenvolver, né? É estudar. Mas não é só estudar as questões de administração, contabilidade, direito. Não, não é isso. É também estudar o mercado, visitar feiras, né? Agora as feiras estão mais virtuais, mas é entender o que está acontecendo, procurar as universidades, as academias, ler a respeito, visitar fornecedores. Essa é a maneira de se desenvolver. E através do autodesenvolvimento, o empreendedor começa a pensar diferente e começa a materializar o crescimento da sua empresa. Uma boa semana a todos e até a semana que vem. Mais uma vez, uma satisfação recebê-los aqui no nosso programa. Hoje nós temos aqui no nosso quadro de saúde, dentro do programa Economia e Desenvolvimento, a presença da doutora Thaís Machado. Doutora Thaís Machado é psicóloga clínica com formação em psicologia humanista existencial e tem uma forte atuação dentro das questões de psicologia do idoso. E por que isso é importante? Porque nós vivemos numa cidade que é uma das capitais do nosso país, né? A capital do nosso estado, Porto Alegre, com um dos maiores percentuais de idosos entre todas as capitais. E da mesma forma, um estado que também tem um alto percentual de população idosa. Então, nesse sentido, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão da psicologia do idoso. Doutora Thaís, é uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui, né? Principalmente falando sobre um tema tão importante hoje em dia, né? Tão atual também.
Hoje no Brasil, né, a estimativa do IBGE, temos mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a estimativa é que em 2060 essa população aumente para 25% do Brasil. Então, um número bem significativo. Quando né? a gente pensa em 200 milhões de habitantes, doutora, isso significa mais de 50 milhões de pessoas? Isso Sim. É um monte de gente, Sim, né? Muito, muito. Então, a gente tem que cada vez olhar mais para essa população, né? E abrir cada vez mais espaços de lazer, espaços de convivência, espaços na saúde, na área da saúde, né? Geralmente, nessa fase da vida, acontecem muitas mudanças drásticas, né? A vida é uma constante mudança, mas principalmente nessa fase da vida acontecem mudanças drásticas, muito significativas, como a pessoa fica viúvo, vai mudar de cidade ou muda de local, vai morar com os filhos. Então, essas mudanças geram um conflito muito grande, muitas vezes até levando à depressão. Então, o que a gente tem que repensar, né? Tem que ter um ressignificado da vida, né? A vida mudou, tudo mudou, então a gente vai ressignificar. Vai mudar as coisas que a pessoa vai ter que fazer, o modo de pensar, as atividades, o sentido da vida muda. O próprio ambiente também, né, doutora? Porque eu fico pensando assim, a quantidade de conflitos que acabam sendo gerados justamente por essa mudança da perspectiva da pessoa com mais restrições, a pessoa com mais debilidades do ponto de vista físico, né? Eventualmente até com mais perturbações também importantes do ponto de vista da sua psicologia, né? Muitos casos de depressão nos idosos, né, doutora? Sim. E aí nós ficamos pensando, quando chega o momento em que a família, né, por uma condição principalmente de necessitar oferecer mais cuidados para esses idosos, cuidados que muitas vezes a família não tem como providenciar, até porque são famílias que não têm profissionais de saúde, né, no meio. Como é que a gente pode imaginar essa atenção, doutora, nessa fase em que eventualmente há necessidade da participação de profissionais de saúde no cuidado desse idoso? Pois é. Muitas vezes a dependência é muito difícil de ser aceita, tanto pelo idoso, né, que fica dependente dos outros, como também dos próprios familiares, dos próprios filhos. É muito difícil lidar com isso. É muito difícil ver aquela pessoa muito dependente. Né? Então, assim, a família, geralmente, quando tem uma doença, alguma coisa mais séria, uma demência ou uma depressão, a família fica muito envolvida, né? A família adoece junto. Isso não é fácil. É uma verdade, doutora, porque eu vejo assim a quantidade de pacientes que chegam para nós lá na Clarté, e nesse sentido é um privilégio a gente poder anunciar que a doutora Thaís Machado vai estar conosco já dentro da nossa equipe de profissionais na Clarté Clínica. E nós vivenciamos muito a situação, né, de famílias já estruturadas, organizadas, onde justamente o paizinho, a mãezinha, né, numa idade bem mais avançada, começa a apresentar uma série de necessidades. E dentro dessa série de necessidades, quando a gente pensa numa pandemia, né, doutora, onde vários dos nossos velhinhos foram acometidos, né, dessa doença, quer dizer, o público idoso foi um dos mais atingidos, inclusive com evoluções para a internação hospitalar, muitos óbitos entre os idosos. Como é que a gente pode pensar, inclusive, no aspecto da perda, né? No aspecto não só da perda que se inicia a partir de uma eventual separação, né, dos pais, por uma eventual necessidade de um residencial geriátrico, alguma coisa do gênero, mas até a perda de vida, né, desse idoso. Como é que isso fica na cabeça dos familiares, né? Como é que a senhora vê essa questão, principalmente no papel do psicólogo, do psicoterapeuta? Pois é, é muito importante um acompanhamento psicológico, tá? Acompanhamento do idoso, dos familiares, né, para dar esse suporte emocional. É importante falar também que muitas vezes a tendência, né, geralmente as pessoas se preocupam muito com a saúde física do idoso e realmente tem que se preocupar, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes da saúde emocional, que é tão importante quanto e às vezes até mais importante.
Então, uma depressão, uma demência, é algo que a gente deve sim prestar muita atenção e o idoso deve ser tem que ter um suporte psicológico, tem que ser muito acompanhado por uma equipe de apoio, pela família, né, principalmente. Então, isso o que aconteceu com a Covid, né, o isolamento, isso é muito prejudicial, ao meu ver, né. Então, ainda bem, né, que a vacina já está chegando, isso está sendo uma situação que está sendo mais aliviada, porque tem que estar presente a presença da família, a presença dos familiares, dos filhos, sobrinhos, cuidadores, é muito importante. A presença e o amor, né, com o cuidado com o idoso é muito importante. O amor e o cuidado fazendo parte da terapêutica, né, do tratamento desses idosos. Mas nesse sentido, a senhora levantou uma coisa muito importante, doutora, que foi justamente a questão da depressão, como muitas vezes um gatilho, que nós já sabemos também, um gatilho do processo, inclusive demencial, né? Sim. A quantidade de idosos que a gente já consegue fazer a relação entre o processo de depressão e a evolução mais rápida para quadros de perda cognitiva, que a gente chama. Perda da atenção, perda da memória, perda de habilidade da fala, quer dizer, são uma série de perdas que podem vir a partir dessa depressão. Como é que a gente pode ter um papel crucial do psicólogo nessa abordagem? Pois é, isso que tu falaste das perdas, né? Muitas vezes, essas mudanças na vida que ocorrem nessa fase da vida, como a gente falou no início, são um gatilho para que ocorram essas demências, para que ocorram essas depressões. E muitas vezes também as pessoas dessa faixa etária, né, é uma geração que tem uma certa resistência a procurar psicólogo. Tem uma certa resistência aí, né? Por quê? Porque há um tempo atrás isso era visto como, não precisa, isso é coisa para louco, isso não é bom, isso a pessoa não está, é uma desajustada, né? Então, isso também está mudando, essa ideia está mudando. E é muito importante, sim, que o psicólogo esteja junto, acompanhando, né, junto com a família, junto com o idoso, ir vendo, ir mostrando, ajudando a pessoa a ver novos significados na vida, né, novos projetos, novas etapas, porque sim, a vida na terceira idade, a vida da pessoa idosa ainda tem muito a produzir, ainda tem muito a se fazer. E a família, o amor, a presença, o cuidado físico e emocional é de extrema importância para a pessoa não ficar sozinha, para a pessoa conseguir, né, nessa fase, se ver de uma maneira diferente. Se ver de uma maneira, como uma pessoa que, sim, ainda tem muito para contribuir e ainda tem muito para dar. E não tem mais também nessa fase aquela cobrança de fazer o que os outros esperem que eu faça, de fazer o que vai ficar bem, Não. Nessa fase, uma questão muito bonita é isso. Tu pode ser como tu é, tu pode fazer o que te faz bem, não precisa mais cuidar dos outros, não precisa mais ver o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Maravilhoso, um novo ressignificado para essa vida, nessa fase da vida, né? Doutora Thaís, foi um privilégio lhe receber aqui no nosso programa, né? Ele está se encaminhando para o final e eu gostaria de ouvir uma mensagem final para o nosso telespectador sobre essa nova fase, né, do idoso e o quanto é importante não só o cuidado, obviamente, da saúde física, mas também das questões de saúde mental, né? O que a senhora pode nos dizer como mensagem final? Bom, essa fase da vida é um momento de reconciliações, de perdão e de muito amor. Então, olhar mais para o que realmente é importante, para o que realmente importa. O que realmente importa não são conflitos que ficaram no passado, amarguras e coisas assim, não. O que realmente importa é o amor, é a família, é a presença, o perdão. O resto é secundário. Isso é que é importante.
o exercício do perdão como uma fórmula de felicidade também, né? Sim. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigada. Seguimos com o nosso programa. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, esse é o último bloco do programa Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos recebendo aqui o nosso parceiro Michel Soares, advogado especialista na área previdenciária. Michel, bom retorno aqui ao programa. Eu sei que a pandemia, aí, questões, né, burocráticas, profissionais, né, te afastaram um pouco, tá, mas agora temos o Michel de volta aqui trazendo exatamente esta informação e, sobretudo, Michel, esse esclarecimento neste momento para o pessoal da Previdência Social, né? Claro, Silvio. Tem coisas importantes, né? Claro, Silvio, como é bom estar de volta, retornar a casa e poder aí esclarecer e auxiliar aí nas dúvidas do programa. Realmente essa questão da pandemia aí nos afastou um pouco, até porque eu estava esperando tomar as doses, hoje já estou vacinado, estou imunizado e aí pronto e apto para retornar aí dentro das medidas sanitárias e dentro daquilo que nós chamamos de novo normal, poder retomar as atividades. Tá. Tem uma coisa importante, tem muitas, o WhatsApp, a internet está proporcionando muitos contatos de ditos fontes ligadas à Previdência Social, trazendo informação ou até desinformação para os aposentados. Qual é a mais recente dessas coisas? Claro, olha só, Silvio, nós temos desde a comunicação referente ao chamamento que o INSS está fazendo para os segurados que estão em gozo de benefício por incapacidade. Nesse gozo por incapacidade dos benefícios, nós botamos e colocamos as aposentadorias por invalidez, os auxílios doenças, auxílio acidente, a aposentadoria por incapacidade permanente. Esses benefícios estão sendo chamados, todos esses beneficiários estão sendo chamados para fazer a perícia. E uma coisa muito importante, Silvio, que antes não teve, que essa é uma operação pente fino, já teve nos outros governos, mas neste governo também, aqueles detentores de benefícios assistenciais, o LOAS idoso e o LOAS deficiente, também estão sendo chamados. Então, o INSS está fazendo o chamamento desse pessoal para poder fazer ali os esclarecimentos, fazer as provas da incapacidade, da permanência da incapacidade, para ter aí o benefício ainda ativo. Tu falaste na perícia médica, como é que está essa questão? Porque os peritos da Previdência Social, aí, muitas vezes, eles têm certas atitudes, e não é uma crítica vazia que eu faço, que perturbam este bom relacionamento do aposentado, do pensionista com a Previdência Social. Claro, é muito importante porque o perito, né, a prova pericial, ela é primordial, ela é essencial para a manutenção do benefício. Lembrando que o INSS, Silvio, isso é muito importante o que tu mencionou, ele não chama os segurados através de WhatsApp, ele também não chama através de ligação. O chamamento feito pelo INSS é por carta. Aqui nós trazemos um exemplo de uma cartinha de como o INSS vai fazer o chamamento deste segurado. Então, quando você receber esse chamamento para fazer a prova da incapacidade, é bom e é interessante e recomendável que você, quando for fazer essa perícia, você já esteja munido das incapacidades dos documentos hábeis necessários para comprovar a sua incapacidade. Que documentos são esses, Silvio? Atestado médico, receituários, prontuários médicos, se você tiver, atendimentos que você está fazendo com fisioterapeutas, com algum especialista para cuidar da sua enfermidade. Então, esses documentos são importantíssimos para que você leve na hora da perícia. Quando receber essa carta, você tem que
em 30 dias, marcar uma perícia. Você vai ligar para 135 ou então, através do site do Meu INSS, você vai fazer esse agendamento da perícia. Lembrando, passado esse tempo, Silvio e telespectadores, o benefício fica suspenso. Aí o segurado vai ter que obrigatoriamente fazer a marcação dessa perícia para poder comprovar o seu estado de incapacidade para ter a manutenção deste benefício. Michel, uma coisa importante é o seguinte, muitas empresas e instituições, inclusive órgãos governamentais, hoje elas têm um relacionamento com o seu público através da internet, sites, citaste agora o próprio site o Meu INSS com a questão da Previdência Social. Quais os tipos de relacionamentos que o segurado, o pensionista, o aposentado pode ter, ou deve ter, ou tem com o INSS, com o Instituto, através da internet, e quais eles têm que fazer presencialmente? Olha só, Silvio, todo o acesso com o INSS hoje é através da forma digital. Você só vai poder ter acesso às agências do INSS através de um agendamento que é feito pelo site do Meu INSS. Hoje o segurado não pode mais se dirigir diretamente a uma das agências do INSS, pois ele vai ser barrado. Uma porque as agências estão fechadas, a não ser a agência aqui em Porto Alegre, a do Partenon, que está fazendo as perícias. É o único meio de contato físico que o segurado vai ter com o INSS é através da perícia médica, que é feita diretamente com o perito. Os demais encaminhamentos, as demais solicitações junto ao INSS, Silvio, são todas feitas através do meio digital, Meu INSS. Tu me proporciona de fazer uma pergunta que atinge a mim e, quem sabe, dezenas, centenas, milhares de aposentados também, gente que é da Previdência Social. Ou seja, tu fosse lá uma vez, quando eu me aposentei, e fizesse lá o Meu INSS. Daqui a pouco tu perdeu a senha. Como é que tu faz isso? Olha só, a senha do Meu INSS ela é a porta de entrada do segurado junto à Previdência Social. Se você já fez a senha e perdeu, quando você fez a senha, ficou cadastrado um e-mail. Quando lá no próprio site você faz a solicitação de resgate dessa senha, ele é encaminhado para esse e-mail. Mas vamos supor, eu perdi esse e-mail, não tenho mais contato. Muito comum acontecer. Na agência pagadora, ou seja, naquela agência bancária onde você recebe o seu benefício, onde está cadastrado o seu benefício, aquele seu gerente, aquele servidor, aquele funcionário do banco poderá, sim, lhe fornecer uma senha provisória do INSS, onde você, em casa, com acesso no site do Meu INSS, vai poder fazer a alteração e cadastrar uma senha nova. Que beleza, uma bela informação. Isso é uma coisa que certamente atinge milhares porque o cara já... Tem muita gente que tem uma idade muito tenra, novinho, está ali e perde, desmemoriza. É tanta senha, tu tem senha para tudo, né? Tudo é através de senhas, então daqui a pouco o cara perde. E realmente é um problema muito sério para o aposentado. Silvio, assim, e a senha ela é muito importante. Por que a senha é muito importante? Pois hoje, com a questão da digitalização, com a questão da informatização, a senha do Meu INSS é a porta de entrada, é a porta aberta que fica para todos os dados do segurado. Muitos têm ocorrido, Silvio, os empréstimos consignados em folha de pagamento, pois, tendo de posse dessa senha, as agências bancárias, as empresas poderão fazer uma devassa financeira na vida desse segurado. Então, é muito importante ter consigo essa senha e num meio bem seguro. Não deixe essa senha cair em mãos erradas, pois, tendo a posse dessa senha, poderá ser feito empréstimos, poderá ser feito financiamentos. Então, é muito importante que essa senha esteja guardada num lugar seguro. Agora teve a Lei de Proteção de Dados, né, de gerais de dados. Aqui nós tivemos vários programas enfocando isso. Agora, com relação à Previdência, é uma coisa realmente importante. Tu tocaste na questão do consignado. Qual é a proteção fundamental que o vinculado à Previdência Social, o aposentado, tem que ter em relação a receber, por exemplo, oferta de consignados e tal? Qual é o procedimento normal que tu recomenda para o aposentado? De plano, tá? Negar esse empréstimo e cuidar. Através da senha do Meu INSS, através do portal do Meu INSS, tem um caminho lá, uma aba que se chama Extrato dos Consignados. Lá o segurado poderá ter acesso e monitorar para ver se aquele contato por telefone não gerou um empréstimo. Isso é o que ocorre. Às vezes, esse simples contato com as empresas gera um empréstimo consignado que o segurado só vai saber 2, 3 meses depois, porque já está sendo descontado. E também assim, Silvio, as empresas, o que tem acontecido? Elas
ofertam um empréstimo e depositam na conta deste segurado o valor sucinto de empréstimo. Esse valor suscitado para fazer o empréstimo é depositado na conta do segurado. Se o segurado não disser que não quer, não se manifestar contrário a este empréstimo, ele vai ser convalidado. Então, é uma contratação não expressa, pois não teve assinatura, mas ela é tácita. Se o segurado recebeu e mesmo que ele não tenha assinado, mas ele está contraindo, utilizou aquele dinheiro, expressamente, tacitamente é entendido como o aceite desse empréstimo, e aí, se caso ele não quiser, ele vai ter que mover o judiciário para poder ter a exclusão desse empréstimo e a devolução do seu dinheiro. Dá muito transtorno, né? Na verdade. Michel, como é que a pandemia assim, atrapalhou qual foram os grandes problemas que vocês, advogados da área da Previdência, tiveram com a pandemia e como é que está sendo a coisa agora? Claro. Logo no início, né, tivemos grandes prejuízos, né, Silvio? Pois o contato com as agências, os segurados não tiveram. E lembrando que o benefício previdenciário, ele é caráter alimentar. O benefício, ele é salário. O benefício, ele é o custeio e o sustento das famílias. Seja um benefício por incapacidade, seja um benefício de aposentadoria ou pensão. Então, as pessoas vivem desse benefício. Então, a suspensão desses benefícios e reavê-los fora, no início da pandemia, foi muito prejudicado. No entanto, com o avançar do tempo e a informatização agindo de forma completa, então hoje nós temos um meio até mais rápido e mais célere. Os benefícios previdenciários, por incrível que pareça, eles avançaram. Os pedidos de aposentadoria, os pedidos de benefícios, até os meses de incapacidade, eles tiveram um avanço, por quê? Pois não teve acesso, não teve o problema de atendimento nas agências do INSS, e aí os agentes, os servidores puderam desafogar um pouco do sistema previdenciário, e aqueles benefícios que estavam represados tiveram uma boa elevação e avanço na questão da análise e da concessão desses benefícios. Qual é a maior demanda do escritório Michel Soares, advogados, em relação à Previdência Social hoje? Hoje, Silvio, como teve a recente alteração da aposentadoria, então o grande foco hoje do escritório na questão da área previdenciária realmente são as aposentadorias. Pois encaminhamento da aposentadoria. Exatamente. Digo até antes, Silvio, hoje, como tem assim, a alteração, e ela foi muito recente, então ali também tem várias dúvidas referentes assim, eu estava quase me aposentando, é um bom momento, eu não fiquei prejudicado. Então nós temos ali um planejamento previdenciário. A gente faz um planejamento, tem que se fazer um planejamento previdenciário para ver qual é a melhor aposentadoria na questão de tempo, na questão de valores, qual é o melhor enquadramento. Então, as aposentadorias, elas demandam muito estudo e demandam do profissional que vai encaminhar essas aposentadorias aí uma expertise no sentido de poder ofertar e apresentar o melhor benefício. Então, as aposentadorias, creio que tenham hoje que ter um cuidado muito sério na questão da concessão. Lembrando que a aposentadoria é um ato que se faz uma vez só. Se você mal encaminhou a sua aposentadoria, você não vai poder mais depois reavê-la. O máximo que vai poder fazer é revisões, mas aí não no ato da aposentadoria, na questão das remunerações, na questão da renda mensal que foi concedido o benefício. Michel, o governo, desde o ano passado, quando houve a pandemia, ele antecipou o ano passado o 13º salário, lá no meio do ano, depois antecipou lá, que ele pagou lá a segunda parcela no fim do ano, antecipou agora também no meio do ano, e certamente vai completar agora no final do ano. Mas há quem ainda fale, parece que uma vez eu ouvi o presidente Bolsonaro falar sobre a criação de um 14º salário para os aposentados nesse período todo da pandemia. Como é que está essa questão? Tu tens ouvido falar a respeito ou não? Olha, Silvio, tenho sim escutado e lido muito, mas na questão de internet, porque isso tem que ser por força de lei. Não há no nosso Congresso Nacional nenhuma movimentação no sentido de apresentar um 14º de salário aos aposentados e pensionistas. Se ocorrer, claro, isso seria uma grande vantagem para os nossos segurados, mas no momento não há nada concreto ou legalmente falando na questão de 14º salário para os pensionistas ou aposentados do INSS. Michel, tu trabalha no mercado, quer dizer, o teu escritório de advocacia tem essa especialização, mas naturalmente que tu é um camarada, um advogado que tem um nível intelectual de percepção da sociedade. Então, como é que tu está vendo o encaminhamento da economia, o desenvolvimento dos negócios, porque tudo isso aí também acaba gerando negócio para vocês também, né? Isso aí estimula a economia, as pessoas começam também a trabalhar, quer dizer, os negócios acabam entrando em evolução e em ebulição também.
Exatamente, né? Silvio, a questão da economia, ela é o norte de todas as atividades, né? Ela impacta em todas as atividades. O escritório de advocacia, por exemplo, ele pesa também na questão quando não há a movimentação da circulação da moeda. O desemprego atinge muito aos escritórios e aos negócios e até o próprio comércio, né? Eu acho que o comércio, ele é um grande fundador aí da questão da economia. Então, agora com o avanço da vacinação, o avanço do controle sanitário, acho que agora o comércio abrindo e as coisas se desenvolvendo, acredito sim, estou bem esperançoso e otimista na questão da economia nacional. Importante tudo que o Michel falou aqui, até porque nós aposentados, e eu me incluo entre eles, a gente, qualquer passo que for dar, qualquer dúvida, tem que estar bem assessorado, né, Michel? Senão dá problema. Então, como é o contato de você lá no escritório? Claro, Silvio. O contato do escritório, nós temos uma sede fixa que fica bem no coração de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, número 1155, sala 302. O telefone fixo é o 3084-0784. Nós estamos aí disponibilizando, Silvio, um WhatsApp. Você pode tirar dúvidas da Previdência, dúvidas do direito trabalhista, área civil, direito do consumidor, pelo telefone 993 14 15 44. 993 14 15 44. Isso é uma ferramenta muito útil, viu, Silvio? Até por videochamada nós fazemos, para evitar que a pessoa se desloque até o escritório, nós podemos fazer uma videochamada, uma facilidade para poder aí amparar, dar essa assistência e informar. Pois o grande serviço, o serviço social da advocacia é aí bem informar. Pois se você fizer algo que dê errado, algum contrato mal assinado, algo que foi mal estudado no início, depois é difícil e custoso para resolver. E da confusão e também muito custo, né? Aumenta o custo. Michel, obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, Silvio, e agradeço a todos e até o próximo programa. Bom, e com isso encerramos o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, desejando para todos vocês uma belíssima semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.